Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos. Sempre fiquem à vontade em nome do Senhor Jesus. Manto da salvação. Irmãos, salvação é uma palavra que há 6 anos atrás eu não conhecia e nem sabia que era tão importante. Eu achava que era apenas algo religioso. Mas a salvação, irmãos, é muito mais do que a religião. É muito mais do que algo que o homem impôs, o homem educou as pessoas a buscarem. Muito mais que uma cultura. A salvação, a vida eterna. A salvação, que é também, se eu posso dizer assim, solução de problemas. A salvação está entre nós. E a salvação de Deus é para nós. Eu já havia dito aos irmãos que eu falaria também mais sobre salvação. Acredito que o próprio Sr. Manuel também já disse. Porque quando a palavra de Deus nos menciona a respeito de salvação, a palavra salvação também é a mesma palavra traduzida do grego quando quer dizer a respeito da cura. Também o Senhor, quando cura, Ele salva. É a mesma palavra vinda para o grego. Quando veio para o português, colocaram essas duas palavras. Mas as duas querem dizer a salvação, a libertação. Ou seja, a operação de milagres do Senhor em nossas vidas é a salvação. Irmãos, e nós recebemos a salvação quando nós cremos em Jesus, amém? Amém. E o que Jesus é? Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o que é o Verbo? É a própria palavra, amém? E quando nós então cremos na palavra, cremos no próprio Senhor Jesus, nós temos a salvação. Porque logo que nós aprendemos o versículo que acredito que todos aqui já saibam também, João capítulo 3, versículo 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você recebeu Jesus para que você tivesse a vida eterna. Jesus se entregou na cruz do Calvário e lá sofreu a nossa doença, lá sofreu os nossos problemas, lá sofreu por conta de casamentos que estavam se destruindo, lá sofreu por conta de mentiras, lá sofreu por uma série, por todos os problemas possíveis e imagináveis. Jesus sofreu na cruz do Calvário para que você tivesse a salvação, para que você tivesse a vida em abundância. Irmãos, eu costumo dizer, e isso é bíblico também, óbvio, mas que Jesus morreu ali, naquele dia, na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou ao 3º dia, para nos dar vida e vida em abundância. E nós estamos só acostumados a falar da salvação o dia que nós não estivemos mais nessa terra. Mas a salvação, irmãos, a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós temos que tomar posse de todas as coisas, porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Então não quer dizer que eu tenho isso só não, mas um dia o Senhor vai me levar e isso tudo vai acabar. Eu vou dar um exemplo que não é um bom exemplo, mas eu conheço uma pessoa que da minha família até, e ela sempre quando ela vê, ela assiste muito essas reportagens de tragédias que acontecem, das novas tentativas de roubo, novas tentativas para sequestro e tudo mais, e ela fica ouvindo aquelas coisas, fica vendo e fala: meu Deus, me leva logo, oh Senhor, ainda bem que está perto a sua volta, porque essa vida já não dá mais, as pessoas já não são mais as mesmas, está todo mundo transformado. Irmãos, nós temos que viver com a alegria dessa salvação. Aí a gente pensa: puxa, mas como viver com a alegria da salvação na doença? Como viver com a alegria da salvação num casamento destruído? Como viver com a alegria da salvação com o mundo caindo ao meu redor?
Irmãos, se nós estivermos firmados na palavra de Deus, você vai viver a vida em abundância que o Senhor te preparou. Mas se você não buscar e se você não crer nessa palavra, não adianta. Não adianta vir à igreja. O manto da salvação, aqui nós representamos com esse paninho que nós estamos colocando aqui. Essa é uma representação. Mas se você só vier aqui e colocar esse paninho e não crer mais em nada, você ainda não terá recebido a salvação verdadeiramente. A alegria da salvação, a certeza da salvação tem aquele que vive da palavra de Deus, aquele que crê realmente que a palavra de Deus é o poder de Deus para a libertação, é o poder de Deus para a operação de milagres, seja qual for a dificuldade, qual for a situação, qual seja a situação que você está passando. Eu gostaria de iniciar, irmãos, com este versículo aqui de Romanos capítulo 1, versículo 16. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Você passou os 4 evangelhos, aí foi para Atos, na sequência chegou em Romanos, capítulo 1, versículo 16. O Senhor ali nos descreve quando ouvimos o Evangelho. Quem achou, diga amém. Amém. Diz lá, irmãos, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, o próprio Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, para conhecer, para ter um encontro com Deus e para ter a salvação, para ter esse manto sobre nossas vidas, nós temos que crer. O nosso poder para a operação de milagres é a palavra. É a palavra de Deus. Aqui ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu falo do Evangelho, eu vivo o Evangelho, eu tenho prazer em ter nas minhas atitudes a palavra de Deus, porque Ele é o poder para a salvação de todos os que se perdem, dos que se perdem em vícios. Mas eu não consigo controlar, quando eu estou vendo eu já estou fazendo algo errado. Você tem o poder de Deus disponível para você a hora que você quiser buscar, para a salvação, para a transformação. Você tem o direito de receber essa salvação. Irmãos, mais uma vez eu digo, tribulação, todos nós passamos. Não é à toa que o Senhor disse, o próprio Jesus disse: nesse mundo sofrereis aflições. Mas Ele também disse: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Sabe como você tem bom ânimo? Buscando a palavra de Deus. E onde eu quero colocar isso aqui? Irmãos, eu quando conheci Jesus, eu não achava que era necessário a gente ler a Bíblia. Até porque eu achava que a Bíblia era um livro histórico, era meio chatinha. E eu não entendia nada. Eu abria a Bíblia, eu olhava aquilo ali e falava: não estou entendendo. E as palavras são muito difíceis, eu não consigo entender, o que eu faço? E aí eu lembro que eu conversando com um tio meu, que sempre estudou a Bíblia, ele falou para mim: Dani, começa a estudar a Bíblia pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí eu falei: tá bom. E ali eu fiz uma força. No começo, irmão, dava sono. No começo eu achava que eu tinha muita coisa importante para fazer e não podia ler a Bíblia. Mas eu comecei a ler. E Deus começou a falar no meu coração, não assim, Daniel, eu estava passando por muitos problemas na minha família naquela época, problemas de saúde também. Mas Deus não falava claramente: Daniel, você tem que fazer isso, agora é a hora da tua transformação. Não era isso que eu lia na Bíblia. Mas todas as mensagens, as passagens de Jesus, o que Jesus fazia, o que Ele operava, da maneira com a qual as pessoas recebiam Jesus, eu aprendi de Deus. Deus sofreu no meu coração e aquilo foi me fortalecendo. E quanto mais eu li a Bíblia, mais eu tive vontade de ler a Bíblia. Irmãos,
Ali eu comecei a ter um encontro verdadeiro com Jesus. O que eu aprendia na igreja, eu voltava, abria minha Bíblia na minha casa e continuava a leitura que o missionário, o pastor Jaime, que na época frequentava já a sede, eu continuava a leitura deles. E Deus continuou falando no meu coração. Eu quero contar então um pedacinho do que Deus fez na minha vida. Há 6 anos, eu tenho de conversão 6 anos, irmãos. E foi uma época, 6 anos atrás, muito difícil na minha vida, porque meus pais estavam já para se separarem, porque as brigas eram muito feias dentro da minha casa. Chegou a um ponto que não tinha mais jeito. Aos olhos humanos e aos olhos daquele que não conhece verdadeiramente a palavra de Deus, o casamento estava destruído, mas assim, a ponto de as brigas, de se eles vissem alguma coisa para atacar um no outro, eles atacavam. Eu via meu pai falando mal da minha mãe, a minha mãe falando mal do meu pai. Eu lembro que eu cheguei em casa uma vez, demorei até para voltar do colégio, porque eu não queria entrar em casa. Eu me tranquei no banheiro, comecei a chorar e falei, Deus, me leve embora porque eu não aguento mais a minha vida. Aí eu lembro até de uma mensagem do missionário, ele testemunhando a respeito da vida dele, e ele fala que teve uma certa época da igreja, lá no comecinho, em que ele não estava conseguindo cumprir com os compromissos financeiros da igreja. E ele falou, Senhor, eu sempre tenho sido tão fiel, eu não estou conseguindo acertar as dívidas da igreja. Isso não é justo. Ele falou que ele chegou na casa dele, que ele viu a família dele sentada na mesa, e ele subiu para o terraço da casa e pediu que Deus levasse ele embora. Falou, Senhor, não quero mais, leva minha vida embora que eu não posso passar essa vergonha. E aí ele falou assim, que tempos depois, né, ele agradeceu a Deus, falou assim, olha irmãos, glória a Deus que Deus não ouve idiota. Irmãos, eu também digo a mesma coisa. O Senhor tinha algo a fazer na minha vida, mas não só tinha problema ali com meus pais, eu sofria de fortes dores de garganta, eu ia toda semana para o hospital, eu tinha um nódulo de quase 2 centímetros depois que eu fiz o exame que identificou. Parece pequeno, mas ele era bem dolorido e se eu virasse meu pescoço, da distância que você estava, você conseguia ver, porque ele era bem inchadinho. Eu tinha esse nódulo, eu não tinha ido no especialista, eu vivia indo para a emergência do hospital, eu tomava fortes remédios, a ponto de eu ficar na minha casa dopada de sono, e já não podia mais cantar, eu cantava, eu era de outra religião, a minha religião mesmo, né? Não é verdade a palavra. E eu era de outra religião, e a minha família ali toda destruída, eu doente. Eu lembro que uma vez eu cheguei no hospital, o médico falou, Daniele, eu já não tenho mais remédio nenhum para te passar. Você já está tomando remédio mais forte para sua dor de garganta. Eu falei, doutor, não passa. Ele falou assim, então é hora de você ir num especialista. Eu fui no médico de cabeça e pescoço na época, fiz o exame, eu fiz uma espécie de ultrassom e aquela tomografia. No ultrassom, a médica que fazia o exame, ela já regalava os olhos assustada, porque no ultrassom, irmãos, ela viu um monte de nódulos, carocinhos espalhados pelo meu pescoço. Além daquele nódulo grande que eu tinha. Aquilo assustou todo mundo. Aí eu fiz o outro exame, fui até o médico. Quando eu cheguei no médico, ele pegou o exame, olhou para minha mãe, olhou para mim e disse, mãe, é suspeita de câncer. Irmãos, aquilo chocou muito a gente. Minha mãe voltou chorando para casa, eu falei, calma mãe. Mas no fundo a gente não tinha calma, né irmãos? Porque a gente não conhecia a palavra. E se o médico estava dizendo para mim que era suspeita de câncer, ele tinha que só esperar. Ele falou assim, você vai ficar em observação, daqui 3 meses você volta. Para a glória de Deus, eu não precisei voltar ao hospital, mas eu já vou contar. E junto com tudo isso, ainda achava que nada podia piorar. Um certo dia a gente recebeu uma ligação e era um familiar nosso contando da morte de um primo muito querido da família, que sofreu um acidente de carro na estrada. E ele era de Jesus, estava com a namorada no carro. E a mãe dele é de Jesus, a minha tia sempre falou de Jesus para nós. Desde que eu me conheço por gente, ela sempre testemunhava a respeito de Jesus. Ela realmente tem a certeza da salvação na vida dela. E aquele dia a gente foi para a casa dela tentar consolá-la. E eu lembro que eu entrei na casa dela, irmãos. Algo que ela falou, eu guardo muito no meu coração. Ela disse, Satanás, cada fio de cabelo que você levou do meu filho vai ser uma pessoa que eu vou levar para Jesus. Irmãos, eu falava, eu tenho tantos motivos para reclamar da minha vida. Eu achei que eu ia chegar na casa da minha tia e ela estaria reclamando com Deus. Eu queria ver a reação dela. Logo ela, que sempre foi tão firme com Jesus.
E ela continuou confessando Jesus. Ela continuou crendo no Deus que ela servia e que ela continuou servindo. Não digo que ela não sofreu, irmãos, não digo que até hoje no coração dela dói, mas ela não atribui a Deus e ela continua falando de Deus. Ela não deixou que nada fizesse ela perder a alegria da salvação. Você tem deixado as coisas, você perder a alegria da salvação? Davi, por conta do pecado dele, ele perdeu a alegria da salvação. Davi cometeu 2 pecados que pareciam ser, que para nós até hoje, são pecados muito sérios. O pecado da traição, mas o pecado maior ainda, que foi o de assassinato. E talvez pessoas no carnal a gente não consiga perdoar, mas o nosso Deus, Ele é fiel, misericordioso para nos perdoar os pecados. E Davi, no Salmo 51, versículo 10, eu não vou ler por conta do tempo, irmãos, mas ele diz: Senhor, toda a dá-me alegria da tua salvação. O que fez Davi perder a salvação? O pecado. Sabe o que nos faz perder a salvação? Esse manto da salvação, irmãos, quando a gente deixa de crer na palavra, de buscar alegria na palavra de Deus, alegria na vivência com Deus, e deixamos a tristeza entrar no nosso coração. Se minha tia tivesse deixado a tristeza entrar no coração dela, ela com certeza perderia a salvação, a alegria da salvação. Por quê? Porque ela trocaria pela tristeza, pela angústia, por tudo de ruim que Satanás poderia trazer à vida dela. Ela ia começar a reclamar, ela ia começar a ficar triste, ela ia começar a murmurar de tudo. Mas não foi isso que ela fez. E ela voltou, ela ia toda semana se reunir comigo, com meus pais, e ela falava: olha, vocês precisam de Jesus. Para que o casamento de vocês seja transformado, vocês precisam buscar Deus. E meus pais começaram a ir à igreja, irmãos. Para a glória de Deus, eu comecei a ver meus pais com mudanças. Eu fiquei muito feliz, porque as brigas estavam acabando dentro da minha casa. Falei: nossa, alguma coisa tem diferente aqui. Eu lembro até uma vez que meu pai estava voltando do mercado com a minha mãe. Aí ele estava andando assim e de repente meu pai tomou um tropeção, né? Aí ele olhou para trás e falou assim: tá amarrado em nome de Jesus. Aí eu falei: ixi, já fizeram lavagem cerebral nos meus pais também. Eu era dura com a igreja, irmãos. Mas Deus começou a operar na nossa família. Minha mãe, na igreja, ela aprendeu aquele versículo de Atos 16, 31, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ela falou assim: Senhor, eu vim, agora eu quero meus 3 filhos aqui na igreja também. Eu quero meus 3 filhos salvos. Irmãos, ela começou a orar, começou a me convidar para ir na igreja. Eu ia só para não aborrecer, mas eu ia. E meu irmão mais novo também. Só que meu irmão mais velho não queria saber de Jesus. Meu irmão mais velho era praticamente ateu. Esse aí não queria nem saber. Salvação era brincadeira para ele. E aí um dia ele falou assim: ó, vocês não vão na igreja não. Eu vou passar a noite inteira na internet buscando estudos que comprovem que Deus é uma mentira, que a palavra de Deus é uma mentira, mente, não tem livro que entra de acordo com o outro. Você vai ver que essa Bíblia foi escrita por homem e é completamente humana, carnal. Aí minha mãe falou assim: tá bom, vai lá pesquisar. Aí no outro dia o meu irmão voltou, olhou pra gente e falou assim: mãe, essa noite eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque foi tentando provar que a Bíblia é uma mentira que ele conheceu a verdade, que é Jesus Cristo. Irmãos, Deus entrou na nossa casa com aquela palavra da minha tia: vocês precisam de Jesus, vocês precisam ir à igreja, buscar o Senhor. Ela intercedeu no momento da fraqueza dela, ela intercedeu pela salvação da família. Não deixe que o momento de fraqueza sua faça com que você perca a sua salvação e você perca a oportunidade de levar Jesus às pessoas à sua volta. Você tem um manto, estenda esse manto para a sua família em nome de Jesus. Esse poder, o Evangelho de Cristo, está nas tuas mãos, deve estar nos teus lábios e no teu coração, para que você possa levar as pessoas. Amém, meus irmãos? Você tem que crer no Senhor Jesus. Jesus foi entrando na nossa casa para a honra e para a glória do Senhor Jesus. A minha mãe, o meu pai, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo e eu, todos nós descemos as águas do batismo no mesmo dia, irmãos. Para a glória do Senhor Jesus, não demorou muito. Estava eu um dia na igreja, o pastor Jaime orava e ele disse: verifica quem tem nódulo ou caroço, porque o anjo do Senhor está passando aqui, o poder de Deus está neste lugar. Quem conhece o pastor Jaime sabe que ele insiste um pouquinho, né? E ele fica: passa por aqui, Senhor, passa por aqui. E foi o que aconteceu, irmãos. Acho que foi na segunda ou na terceira vez. Eu coloquei a mão
eu já não tinha mais nada. Eu fui curada para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor me deu condições de estar aqui. Eu não tinha nem condições de ficar falando toda hora, porque eu realmente ficava rouca. Eu nunca mais voltei para o hospital com dor de garganta, nunca mais tomei um remédio com dor de garganta. Aquela está ali atrás com a máquina na mão é minha mãe. Ela pode provar para vocês tudo. Eu nunca mais precisei tomar um remedinho para dor de garganta. Irmãos, o nosso Deus, ele é poderoso. E lembra do meu irmão que é praticamente ateu, que não queria nada com Deus? Hoje ele é pregador do Evangelho, para a glória do Senhor Jesus. Ele é pastor de jovens. Irmãos, o nosso Deus é poderoso para fazer. Mas você tem que receber esse poder na sua vida e não se envergonhar de ter esse poder na sua vida. Não se envergonhar de falar a palavra de Deus, inste a palavra de Deus, fale, pregue, quer seja oportuno, quer não. Viva a palavra de Deus. Ande pela fé. O missionário disse algo que marcou no meu coração esse final de semana. Ele disse: irmão, a fé não é só um sentimento. As pessoas confundem a fé com um sentimento. A fé é muito mais do que isso. A fé é a revelação que você já recebe da palavra. Você sabe que Deus tem o poder para operar na sua vida, e é nisso que você se firma. Não é um sentimento, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Não, a fé, você lê na palavra, você recebe essa palavra e você crê que Jesus opera através dessa palavra, que Deus opera através dessa palavra. Ele diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sem acepção de pessoas. O poder para a salvação, o poder para a cura, o poder para a libertação, o poder para a restauração. Essa é a salvação para todos. Você tem o manto da salvação. À medida que você busca Deus e que você abre o seu coração para Deus, o Senhor estende o manto da salvação sobre a sua vida. Abra o teu coração para Ele, amém? Para a glória de Deus. Hoje eu tenho minha família no altar de Deus, mas eu tenho que continuar orando por outros familiares. E minha família não pode me ver triste, cabisbaixa, reclamando da igreja. Ah, porque na minha igreja tem isso. Ah, porque na minha igreja fizeram isso. Ah, porque tem fofoca. Ah, não, hoje eu estou chateado. Eu estou buscando a cura no dia, Jesus não cura. E as pessoas falam: ó Deus que você serve. Não! Você tem que viver todos os dias com a alegria da salvação. E não adianta buscar alegria assistindo só a televisão, só novela, só isso, só aquilo. A salvação você busca lendo a Bíblia, palavra de Deus, recebendo a palavra do Senhor no seu coração. Amém? Um louvor que traz a palavra de Deus, uma mensagem, uma pregação, isso sim te dá novo ânimo de vida, irmãos. Dá alegria, vai te dando sabedoria para você ter o que falar no momento certo, para você agir da maneira correta, para que você seja realmente um exemplo, assim como Davi era um homem de gentil presença, que fazia todas as coisas bem, que sabia tocar bem, né? A habilidade que ele tinha, o dom que ele tinha, ele fazia perfeitamente, ele agia perfeitamente. Jesus quer dar essa condição a todos nós. O manto você tem, mas você tem que buscar, estar na palavra de Deus todos os dias, estar realmente pronto para ver o Senhor todos os dias, porque a volta do Senhor, ninguém sabe, será no abrir e fechar de olhos. Nós temos uma missão aqui. Não é apenas a nossa salvação, mas é a salvação de nossa família inteira. Amém, meus irmãos? E nós temos que continuar orando, continuar buscando, porque o nosso Deus é poderoso para operar milagres. Você crê nisso? Irmãos, eu quero, antes de fazer oração com vocês, eu gostaria de me desculpar, porque aconteceu uma falha na minha agenda, e essa senhorita, a minha mamãe, ela me ajuda a fazer a agenda, para a glória de Deus, viu? Quando vocês lembrarem da irmã Daniela, ore por ela também, que sempre me ajuda. E minha mãe, ela está sempre me ajudando, só que ela cometeu um erro, acontece, e marcou duas igrejas no mesmo dia, e esse dia é hoje. Daqui eu estou indo para uma igreja que é 40 minutos daqui para pegar o culto que começou no mesmo horário que começou esse. Como eu vou fazer, Deus sabe. E eu quero pedir desculpa, já agradecer todo o carinho que vocês me receberam aqui hoje. Agradecer ao pastor Manuel também, muito, muito obrigada, esposa, que me receberam de todo de coração aberto.
Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, de você buscar a palavra, viver na palavra. O manto da salvação é a palavra de Deus que você vai receber, que você recebe, que você coloca no seu coração. Amém? Que Jesus abençoe muito a vocês. Peço perdão por não poder ficar até o final do culto, mas para não deixar nenhum dos irmãos, nem vocês aqui, nem a nossa outra igreja, sem o culto, sem a minha presença lá. Lógico que é Jesus em primeiro lugar, mas como nós tínhamos marcado esse evento especial, eu não gostaria de faltar em nenhum dos dois. Eu peço perdão, mas eu volto com mais tempo. A gente fica às horas, até a vigília, se quiser, a gente faz, né? 5 horas, não tem problema nenhum. Mas eu quero agradecer a todos, em nome do Senhor Jesus, e eu quero orar. Antes de eu sair daqui, eu quero orar para a operação de milagres. Eu sei que o nosso Deus opera milagres. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Pastora e cantora ao mesmo tempo. Vem aqui, mamãe. Mamãe está com vergonha? Sempre, né, pastor? Um pouquinho. Ela vai começar aqui a oração e como ela, poxa, ela honrou o compromisso dela e creio que deve estar alguma coisa mais... Eu não entendo nada de som, gente. Mas trazendo para cá novamente, acho que é o microfone. Passou. Isso. E o que acontece? Como ela honrou o compromisso dela, ela vai fazer uma pequena oração, porque Deus tem uma unção na vida dela. Você observa o milagre que Deus fez na vida dela, na garganta, na família, na salvação da casa, da mãe, do pai. Então ela vai dar esta unção na oração para você, vai passar para mim. Nós iremos dar continuidade à reunião em nome de Jesus, amém? E ela, com alegria, ela trouxe o CD, se você quiser adquirir depois, em nome de Jesus. Ela teve o trabalho de abrir uma a uma a capa, que veio lacrado, e assinou, deu o autógrafo dela em cada CD, se você quiser adquirir depois, em nome de Jesus, amém? Então, pastor, vou fazer aqui, já que não dá para fazer, se a pessoa quisesse na saída, então ela vai fazer isso em nome de Jesus. Porém, com alegria, ela veio dar, com alegria, vamos dar também uma bênção para ela em nome de Jesus. Mamãe e filhinha, fica as duas aqui na frente, em nome de Jesus. Eu confundi a mãe dela pensando que era irmã. Eu falei besteira? Não parece que é mãe? Parece duas irmãs, na verdade.